Olá, amigos do canal, boa noite. Aqui Roberto Miranda, mais uma vez com vocês. No vídeo da semana passada, a pergunta do canal era como podemos ajudar na transição planetária. Nessa semana, a pergunta do canal é como crer em Deus diante das misérias humanas. Bom, aqui a gente tem que fazer uma separação bem clara, né? O que é de Deus e o que é do homem, né? Deus, como Jesus nos ensinou, né? É o nosso Pai Celestial, né? O Criador do universo, onipresente, onisciente, todo amor, toda bondade, toda justiça, né? E que, como sendo nosso Pai, só quer o nosso bem, né? Então a gente tem que ficar aí com isso bem gravado em mente, né? Outra coisa é que a população humana da Terra provavelmente menos de 1 bilionésimo ou 1 trilionésimo da população universal, né? E é uma população relativamente nova, né? Então, a gente não pode achar que a perfeição humana já foi atingida aqui na Terra, né? Muito pelo contrário, estamos no começo do processo, né? Então, a gente tem, e se a gente for olhar, né, o desenvolvimento do ser humano, se a gente pensar só aqui na Terra e for olhar o desenvolvimento do ser humano, que saiu há pouco tempo atrás, em termos cosmológicos, 20, 30 mil anos é pouco tempo, né? Saiu das cavernas, que era pouco mais do que um animal, né? Que não sabia falar, não conhecia o fogo, né? Só vivia estritamente para sua sobrevivência, né? E foi ao longo dos milênios se melhorando, né? E hoje é um ser longe da perfeição, mas muito melhor do que era há 20, 30 mil anos atrás, né? Então, que é esse curso evolutivo que nós estamos, nesse período, né? Que é de 25.600 anos. Então, cabe a gente questionar, né? Que a gente fala, as pessoas acham, né? Pelo menos é ensinado através dos tempos que Deus cria o ser humano, né? Cria o ser humano no momento de nascimento, cada nascimento é uma alma nova, né? Então, é questionável, né? Então, quer dizer que Deus, há 30 mil anos atrás, ele só sabia fazer os trogloditas, né? Aquele ser mais parecido mais próximo da animalidade do que da humanidade, né? E aí foi evoluindo, ele foi aprendendo a fazer melhor, e vieram os bárbaros, e vieram as civilizações romanas, civilizações gregas, e aí Deus ia aprendendo um pouquinho, né? Até chegar no dia de hoje com um ser muito longe da perfeição, mas bem melhor, mais bonito esteticamente, né? Mais inteligente, né? Capaz de operar máquinas complexas, né? Como os computadores, né? Aparelhos médicos, aparelhos científicos, né? Então, quer dizer, Deus melhorou, Deus foi se aperfeiçoando, né? Ou foi aquele mesmo troglodita que, através das suas múltiplas vivências, né? Foi adquirindo material educativo e civilizatório e chegou aos dias de hoje, né? Eu acredito que é mais da criatura do que de Deus, né? Deus, sendo perfeito, criou o ser humano sempre da mesma forma, né? Como ele cria em todo o universo, né? Simples e ignorante, que vai melhorando aos poucos, né? E a gente tem até amostras disso, né? Porque Deus, em sua bondade, manda de vez em quando seres mais elevados aqui, irmãos nossos mais antigos, mais velhos, mais experientes, né? De mundos mais avançados, né? Para nos impulsionar na nossa evolução e, ao mesmo tempo, servir como modelo de potencialidade humana, né? Do crescimento, né? Então, olha a diferença de Jesus e o homem comum, né? Um homem perfeito como Jesus, né? E um homem comum, né? Então, quanta diferença, né? E mesmo nos seres que a gente muitos acreditam que é um ser especial, né? Que na verdade não é, porque ele é especial porque ele já chegou a ser especial, né? Pelo muito que ele cresceu, né? Mas ele não foi criado assim, né? Deus não dá privilégio a ninguém, né? A todos trata como seus filhos que são, né? Todos iguais, né? Então todos têm a mesma chance, a mesma potencialidade, só que cada um tem uma idade, né? Então os mais velhos estão mais avançados, como Deus sempre criou de toda a eternidade,
né? Então temos irmãos muito mais velhos do que nós, né? A própria idade do sistema galáctico, né, que a gente conhece, que os cientistas apostavam que era de 15 bilhões de anos, né? Hoje já abandonaram essa ideia, né, pelas revelações do James Webb, né? E já apostam em pelo menos 30 bilhões de anos, né? Como a Terra tem menos de 5 bilhões, né? Então, esses 25 bilhões de anos de diferença, Deus não ficou parado, né? Então, nós temos aí, de vez em quando chega, né? Chegaram, como chegaram em todas as épocas, né? A Índia tem uma civilização de 9 mil anos e tinha seus instrutores, né, dos seus povos muito mais avançados do que a média dos seus habitantes, né? Os povos egípcios, né? Os judeus com seus profetas, né? A Grécia com seus filósofos e sábios, né? Na China com Lao Tse, né? Então, quer dizer, em toda parte, em todo momento, Deus nos ajudou nos enviando esses seres mais avançados, né? Mais recentemente temos os homens da ciência como Einstein, né? Como Newton, né? A gente tem o pessoal das artes, né? Como Michelangelo, Da Vinci. Então esses seres são irmãos nossos mais evoluídos, né? Que nos traz essa notícia das nossas potencialidades, né? Onde nós podemos chegar, né? Então, esses fatos que acontecem, que a gente coloca na culpa de Deus, né? Na verdade, é culpa da criatura, do seu começo, né? Toda criança tropeça, né? Mas nenhuma mãe vai segurar essa criança no berço indefinidamente para ele não cair e não se machucar, né? Ela deixa ele à vontade. Então, o ser humano é a mesma coisa. Deus nos cria com toda a liberdade, né? Com livre-arbítrio, que a gente chama, né? Mas com a responsabilidade pelos seus atos, né? Então, aquilo que ele plantou, ele vai colher, né? Então, essa é uma das grandes fontes, né, da descrença em Deus, porque existe tanta imperfeição ainda no mundo, mas é porque nós não atingimos ainda a idade dessa perfeição, né? Outra coisa que a gente vê muito, que as pessoas falam, Deus não existe, porque se existisse não aconteceria isso, não aconteceria aquilo, nos crimes, nas tragédias, né? Então, e aí quando acontece um crime, né, a pessoa gostaria talvez que Deus soltasse um raio na cabeça do criminoso imediatamente para que a justiça divina fosse, ele visse, né, acontecer a justiça divina diante dos seus olhos, né? E Deus, muito irado, ia soltar talvez um raio na cabeça para matar aquela pessoa imediatamente, para ser justiçado, né, pelo seu crime, né? Mas é lógico que isso é um Deus humano, né? Deus não vai se irar e nem vai fazer vingança, né? Isso é coisa do humano, não é coisa de Deus, né? Então, as leis de Deus funcionam diferente, né? Então, o ser humano tem o seu livre-arbítrio. Logicamente que ao fazer qualquer coisa contra o seu próximo, né? Em desobediência à lei do amor e da fraternidade, que é uma lei, né? Não é uma coisa bonitinha para estar no papel. É uma lei e vai ser cumprida, né? Se não for agora, será em outro tempo. E as pessoas que não cumprirem retornam para fazer o curso, né? Então, quando você usa as energias do mal, né, as energias deletérias para fazer mal ao seu próximo, essa energia primeiro te atinge, primeiro vai ser incorporado, né, ao seu espírito, e você essa energia deletéria vai ficar circulando, né, na sua energia espiritual, e mesmo após o desencarne, e principalmente após a sua volta ao mundo espiritual, essa energia vai te abalar totalmente, abalar sua mente, abalar sua paz, e você vai ter pesadelos conscienciais e ficar vendo aquelas cenas horríveis que você cometeu absolutamente dia e noite. Então, quando você é atingido, né, através das leis divinas, por esse retorno energético, né, Deus, na sua infinita bondade, te aprisiona num corpo de carne, né, e para que você se reequilibre, né. E a gente vê muito isso. E aí, nesse momento que aquele criminoso que todo mundo queria matá-lo imediatamente, né, para que a justiça fosse feita, depois reclama quando essa pessoa pega nas malhas da justiça divina, né, e é internada num corpo que não lhe permite se expressar, né, e é cuidado pela caridade alheia, né, caridade dos seus pais ou dos seus tutores, seja quem for, né. Então, mas ele está ali não por vingança divina, ele está ali justamente por bondade divina. Aquilo é um processo de cura, né? Ele tem que expurgar do seu espírito essa energia deletéria que lhe faz tão mal, né? Então ele precisa, ao expurgar essa energia no novo corpo,
ele vai voltar, né, para a espiritualidade sem essa carga deletéria e pode fazer os seus planos de recuperação, né, espiritual, de refazer o mal que ele fez com amor, com o perdão, com a fraternidade e retomar o seu caminho, né? Então, o ser humano reclama de Deus quando existe alguma coisa de mal e reclama quando esse mal está sendo corrigido, né? Mas tudo isso faz parte do processo de aprendizado, né? Até porque foi assim que foi ensinado a gente, né? Não foi dado esse material para a gente raciocinar no termo de como as leis divinas funcionam, né? Que são todas justas e boas e só querem o nosso bem, só querem a nossa evolução, né? E, e funciona, né? Tanto que nos tirou das cavernas e nos trouxe aqui para um século atômico, né? Da energia atômica, da propulsão nuclear, dos foguetes, né? Da visita aos astros mais próximos, né? E, logicamente, a gente também tem um outro fator, que a gente pensa que o mal está expandindo, né? Mas, na verdade, o que acontece é um fim de curso, né? Que a gente está chegando e todos aqueles têm que se mostrarem em sua realidade interior, né? Sair de cima do muro, não vão conseguir mais ficar em cima do muro. Essa claridade, essa energia nova que está chegando à Terra, né? É uma luz tão brilhante que vai deixar todas as trevas expostas, né? Então as pessoas precisam se definir para que caminho que elas vão, e nessa definição é que elas serão separadas, né? Os bons dos maus, né? Os bons herdarão a Terra e os maus irão para planetas de exílio, né? Então, como crer em Deus diante de tantas calamidades, né? Sabendo que esse é um processo de educativo, né? E que a gente está se melhorando nesse processo. E são nossas provas, né? Que vão aferir o nosso valor e vão aferir aquilo que nós já conquistamos dentro de nós, né? Então, nesses momentos, justamente é o contrário que a gente tem que fazer, né? É o momento que a gente tem que mais confiar em Deus, acreditar em Deus sem nenhuma hesitação, porque as coisas podem, antes de melhorar, que vão melhorar, né? Vão ser transformadas, mas antes de melhorar, de repente podem piorar, né? A gente vê as coisas do Apocalipse, né? Se elas acontecerem todas, né? Que a gente não sabe como essas coisas acontecem a nível de detalhe, a gente sabe que é um momento complicado, né? É um momento de decisão, né? Para cada um de nós, né? Mas a gente não sabe a nível de detalhes. Então, as coisas antes de melhorarem, podem piorar bastante e a gente, em vez de desacreditar em Deus e perder a nossa grande fortaleza, né, que é a fé, né, a gente vai se desesperar, né? E a gente, lógico, que torce para que as coisas sejam as mais brandas possíveis, né? Mas isso não depende só de Deus, né? Que depende do comportamento da humanidade, né? A reação é em cima da ação, né? Então, à medida que a ação humana for suavizando, as reações são também mais suaves, né? Então, a gente tem que torcer e orar, não só por nós, para nos fortalecermos individualmente, mas orar pela humanidade toda, né? Para que o planeta atinja um nível de paz, de amor, e que essa separação seja feita o mais rápido possível, né? Para que a gente possa não não sofrer tanto, né? Ou pelo menos sofrer, mas com uma grande esperança no coração, né? Jesus mesmo fala, né? Que quando esse tempo chegar, né? Alegrai-vos porque está próximo a vossa libertação, né? E ainda orienta ainda mais, né? Fala, aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Perseverar no bem, logicamente, né? Perseverar na esperança, perseverar no amor, perseverar na fraternidade, né? Ok? Amigos queridos, um beijo no coração de todos, uma ótima semana. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, faça sua inscrição no canal, compartilhe para que essa palavra, essa nossa papo, essa nossa conversa chegue a um número maior de pessoas. Beijo.